Livro Perda de Entes Queridos, Introdução da Médium, a minha religião. Apesar de considerar o Espiritismo mais uma ciência do que propriamente religião, quero lhes contar como cheguei até ele. Creio que fui uma das criaturas que mais dificuldades teve para aceitá-lo. Procedo de uma família profundamente católica pela parte materna, embora meu pai tenha nascido em berço espírita. Só tomei conhecimento disso quando cheguei à maioridade. Tenho 5 irmãos e fomos todos educados na religião católica. Pertenci à Irmandade das Filhas de Maria. Ia à igreja não por obrigação, como acontece a muita gente, mas por devoção mesmo. Ainda muito jovem, era tal o fervor com que orava ante a imagem de Nossa Senhora, que minha irmã me chamava a atenção pelos trejeitos que eu fazia. Esquecia-me de que era jovem, cheia de vício e beleza, para lembrar-me apenas de que estava na casa do nosso pai, como eu imaginava. Certa vez, estando muito doente, levaram-me à presença de uma médium. Para que eu fosse, disseram-me que se tratava de uma dessas pessoas que previam o futuro. Impelida pela curiosidade juvenil, lá fui eu saber a minha sorte. Quando percebi que estava ante uma médium em transe, tive ímpetos de rir, mas, graças à educação, refreiei tal desejo. O espírito então me disse: "Ri, irmã, ri à vontade, mas guarde bem isso. Você vai ser uma grande esclarecedora dessa doutrina." Note bem, leitor. Era a primeira vez que eu assistia a uma manifestação dessa natureza e, sem que ninguém me explicasse nada, já sabia que se tratava da comunicação de um espírito. Isso prova que tal conhecimento eu já o trazia quando vim à Terra. Confesso que no momento fiquei revoltada com quem, de tão boa vontade, me havia levado até lá. Mesmo não crendo em espiritismo, essa médium me ajudou muito. Eu estava sob má influência espiritual. Tinha sido desiludida dos médicos terrenos e acabei recuperando totalmente a minha saúde. Jamais saberia no momento agradecer tal graça ou mesmo admitir que tivesse sido auxiliada pelos espíritos. Mais tarde, porém, foi tão grande o meu reconhecimento que essa médium passou a ser na minha família, a nossa querida Vovó Preta. Apesar de não admitir de modo algum o espiritismo, minha fé crescia à medida que eu me desenvolvia também. Quando esperava o nascimento do meu primogênito, o Drauzio, foi que tive as primeiras manifestações da mediunidade. Dava-me uns acessos que eram tidos por fenômenos epileptoides. Naturalmente, nessas ocasiões, chamava-se o médico e eu adormecia a poder de sedativos. Certa vez, num desses transes, perdi a voz. Papai compreendeu do que se tratava e fui buscar a médium, que a esse tempo ainda não me merecia crédito. Assim que eu a vi, gritei: "Graças a Deus! Pudera! Não era eu quem falava, e sim um espírito que, aflito, agradecia a presença da criatura que afinal vinha socorrê-lo." Ela nada me falou, porque sabia que eu ainda não admitia o espiritismo. Ajudou-me em silêncio e dessa vez a presença do médico terreno foi dispensada. Quando o meu Drauzio contava apenas alguns meses de idade, passamos em casa por uma grande provação. A situação era tão difícil que corria um risco de vida a mamãe e um dos meus irmãos. Reunimos-nos para orar, pedindo a Deus que nos enviasse o auxílio para tão grande aflição. Eu, como sempre, estava ciente de que o Pai Celestial nos ajudaria. Contrita, com todo o fervor da minha alma, reunido naquele instante toda a fé que vinha cultivando desde pequenina, pedi a Ele que me desse permissão para as melhoras de mamãe e meu irmão. Por incrível que pareça, embora sem mais amplos conhecimentos do espiritismo e sem haver assistido sessões espíritas, fiquei tomada por um espírito que disse o que era preciso fazer para sairmos daquela angústia. Guiada por este mensageiro, consegui realmente promover a cura de mamãe e meu irmão. Só então compreendi que o espiritismo, de que sempre vinha fugindo, era algo de valor extraordinário. Comecei a estudá-lo, isto é, ler os livros de Francisco Cândido Xavier. Primeiro li os romances, que é o que mais interessa aos jovens, depois as suas outras obras. Os primeiros livros espíritas que li e que me entusiasmaram demais foram Há 2000 anos e 50 anos depois. Tenho lido vários autores, mas a sinceridade, a espontaneidade e, sobretudo, a simplicidade dos espíritos que escrevem por Francisco Cândido Xavier me cativaram.
Fui, portanto, a primeira da minha família que admitiu o espiritismo, excetuando-se, é claro, o meu pai. O leitor pode imaginar as lutas que mantive como única espírita dentro de uma família profundamente católica. Vovó, que era franciscana, isto é, da Irmandade de São Francisco, preocupava-se muito com isso. Dizia sempre a minha mãe que ela não devia admitir que eu seguisse o espiritismo. Contudo, mamãe notava em mim uma grande transformação para melhor e não sabia se devia proibir-me. Como minha mãezinha pertencia à Irmandade de Nossa Senhora Santana, diariamente pedia na missa para que ela a orientasse. O pedido era este: se eu estivesse certa, que Nossa Senhora desse a ela uma prova. Caso contrário, que eu voltasse para o catolicismo. Deu-se algo inacreditável. Mamãe começou a ouvir os espíritos. Ouvia-os com tal clareza que confundia as vozes espirituais com as dos encarnados. Como tenho um irmão médico, foi encaminhada para a medicina terrena. Os médicos nada lhe puderam fazer. Assim mesmo, contra a vontade, ela entrou para o espiritismo. Isto deu-se em 1949 e ouviu as entidades até desencarnar. É claro que depois dessa prova, a família inteira admitiu o espiritismo. E agora, vendo a coragem com que estou suportando a minha grande dor, aqueles que ainda duvidam um pouco começam a agradecer a Deus a minha compreensão religiosa. Confesso aos leitores que eu, mais do que ninguém, é que não sei como agradecer ao Pai Celestial, que me permitiu compreender e aceitar tão plenamente o Espiritismo como a preparar-me para a grande prova que se abateu sobre a minha alma. Graças à nova revelação, aqui ainda estou viva e lúcida, com forças suficientes para escrever a fim de proclamar que a morte não existe na verdadeira acepção da palavra, mas que é apenas mudança de vida, para a qual não podemos partir sem deixar aqui a matéria densa. Agora, mais do que nunca, tenho a plena convicção dessa verdade. Meus filhos morreram para este mundo, mas continuam tão vivos ou mais vivos do que antes no mundo espiritual. Se assim não fora, eu não entraria em contato com eles como me vem acontecendo. Leia por obséquio este livro, leitor, e verá que já não devemos temer a morte. A ilusão que ela representa em si, o Espiritismo substitui pela paz, dando-nos a certeza de uma separação apenas momentânea e prometendo-nos o reencontro na vida espiritual.